Galera, censura. 2019 não é ditadura militar de 64, é 2019. Nós estamos vendo uma sequência de fenômenos de censura. Então eu gostaria hoje de conversar com vocês sobre censura. Censura e a relação entre censura e violência, e a relação entre censura, violência e a cultura de estupro, que assola esse país, aliás, desde a sua fundação. Por que educação sexual é importante? E por que existe tanto ódio e tanta perseguição contra os LGBT? Então esse é o tema desse vídeo. Meu nome é William, eu sou bacharel em filosofia, sou professor de inglês e eu também sou escritor. Quem quiser saber mais sobre mim, o link para a minha página está aí embaixo, mas o assunto não sou eu, o assunto é o seguinte. Nós temos um problema muito sério. A democracia, ela foi atacada justamente porque um grande número de pessoas, inclusive operadores do direito, pessoas do mundo judiciário, do mundo político também, eles resolveram não mais cumprir a Constituição Federal, que é o pacto, é o contrato social. Se você rasga um contrato, você gera uma sociedade em estado de caos, o que tende à violência e à desordem, porque você não tem como garantir a lei. Né? Temos um número enorme de canalhas que estão no poder, desde o impeachment da Dilma, e hoje em dia é um fato conhecido de que existem verdadeiras milícias, máfias mesmo, no poder, até a última instância. Né? Basta ver essa operação Lava Jato, que começou muito bem com o combate à corrupção, e agora a gente percebeu que o juiz ele era completamente parcial, o procurador completamente ensandecido de vaidade, de sede de poder, e que as decisões foram completamente parciais, inclusive ocultando provas dos outros ministros, etc. Vazamentos ilegais, e, enfim, é um show de horrores, isso aí, né? É mais do que lawfare, é o inferno mesmo. Dentro desse contexto da democracia atacada, tudo é atacado, os direitos sociais, os direitos políticos, os nossos direitos trabalhistas, né? E a nossa liberdade de expressão, sob suas várias formas, né? Mas agora nós vamos falar exatamente de censura. Bom, o contexto político do Brasil favorece essa tentativa de aumentar a censura em todos os níveis. O que diz a Constituição Federal, no seu artigo 5º? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É livre a expressão da atividade intelectual, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Não tem que pedir licença, você é livre para se expressar de acordo com a Constituição. 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E no parágrafo 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Esse é o ideal. Vamos ver o que diz o artigo 220 da Constituição. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nesta Constituição. Primeiro parágrafo. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º que a gente acabou de ler. Parágrafo 2º do artigo 220. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Presta bem atenção. Artigo 220, parágrafo 2º. Essa é a lei federal. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 3. Compete à lei federal. 1. Regular
as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles. As faixas etárias aqui não se recomendam. Locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. 2. Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Saúde, meio ambiente. Vamos ler de novo. Cabe à lei federal estabelecer os meios legais, que não são a censura. Meios legais, meios de regulação. Censura não é regulação. Censura é proibição. Censura é perseguição. Compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e de televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Quarto parágrafo do artigo 220 da Constituição Federal. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior e conterá, sempre que necessário, advertências sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Parágrafo 5º. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Não, só isso aqui já dá um vídeo de 3 horas, né? Porque o oligopólio e o monopólio da comunicação, dos meios de comunicação social no Brasil. E o 6º. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Ou seja, você é livre para imprimir o que você bem quiser, sem pedir autorização para ninguém. Beleza, essa é a lei. O que aconteceu? Há 2 anos a gente teve a censura da exposição queer, que a acusação é de que havia pedofilia, sendo que o próprio acusador desistiu porque não existia, não tem nenhuma prova. Isso claramente não era pedofilia, mesmo porque pedofilia jamais passaria por um conselho curador de um museu, pelo amor de Deus. Recentemente, o Ministério das Relações Exteriores censurou a palavra gênero, igualdade de gênero e educação de gênero em todos os seus documentos. Ele desrespeitou a Lei de Acesso à Informação, nosso valoroso Itamaraty, uma casa que já foi respeitada no mundo inteiro pela qualidade da sua política exterior, conquistando o respeito de praticamente todos e quase conseguiu uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. Hoje se faz prestar a esse tipo de serviço, né? Então até 2024 ninguém vai saber nenhum documento que o Ministério das Relações Exteriores trate sobre igualdade de gênero e educação sexual. Teve o movimento da escola sem partido, perseguindo professores, causando demissões, depressões e até suicídios, que é outra coisa absurda, porque se houvesse doutrinação marxista nas escolas do Brasil, esse país talvez fosse outro, né? Eu não conheço ninguém que sofreu doutrinação marxista na escola, eu não sei de onde que as pessoas tiram isso, é até muito engraçado. Outra coisa é uma tal de ideologia de gênero que não existe. Já expliquei isso no outro vídeo, que está aí, o que é ideologia, né? Ideologia é uma coisa, gênero é coisa. Você não tem como falar de ideologia de gênero. São 2 palavras que não se misturam, igual água e óleo. Não tem como combinar isso. Recentemente, a Miriam Leitão foi impedida de publicar o seu livro, de lançar o seu livro, e o Glenn também foi atacado lá em Paraty, na Feira do Livro, com foguetes virados para ele, como se fossem canhões, né? E o nosso prefeito, nosso não, graças a Deus, mas o prefeito Crivella, como se o Rio de Janeiro não tivesse muitos problemas sérios para resolver, por exemplo, a grande ocupação das milícias no poder e a corrupção e vários outros problemas do Rio de Janeiro, ele resolveu implicar com um gibi, né, um quadrinho, e mandou vários agentes na Bienal recolher todo o material LGBT. Teve um efeito rebote, né, porque as pessoas primeiro compraram antes, depois o Felipe Neto comprou, acho que 14 mil e distribuiu gratuitamente. Os autores independentes liberaram suas obras e nunca se leu tanta literatura LGBT desde que o idiota do Crivella resolveu que perseguir quadrinho era muito mais importante do que cuidar da cidade do Rio de Janeiro. Tudo isso, ou seja, o ataque à democracia e a ascensão da censura combina e culmina e agrava a questão da violência contra os LGBT.
Porque a homofobia ela foi criminalizada no Brasil oficialmente pelo STF em 13 de junho desse ano, 2019. Então, além de ser muito recente, não sei se essa lei ela está sendo muito respeitada, parece que não. Veja bem, o que se pleiteava era a equivalência do crime por homofobia ao crime de racismo, né? A legislação sobre o racismo prevê penas de 1 até 5 anos de reclusão para quem negar emprego ou impedir acesso ou recusar atendimento em hotel, restaurantes, bares, estabelecimentos comerciais ou impedir o casamento ou a convivência familiar e social para pessoas por conta de sua raça ou cor ou orientação de gênero, que é o que essa lei, a decisão do STF faz equivaler. Entretanto, hoje a homofobia ela continua sendo pregada, né, por falsos cristãos, que eles não entendem o que é Jesus Cristo, nem o que é o amor, e existem muitas igrejas que são verdadeiras catedrais do ódio, né? Infelizmente a homofobia, mesmo na decisão do STF, ficou uma ressalva de que pode-se pregar contra a homofilia, ou seja, pregar a favor da homofobia, desde que não se pregue a violência dentro das igrejas. Né? Vou ler aqui para vocês. A decisão estabeleceu ainda que os religiosos poderão, abre aspas, buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Por exemplo, o pastor ele pode falar assim: meu filho, a homossexualidade é um pecado pela lei. O que ele não pode fazer é defender a violência contra os homossexuais. Essa conduta, ela tem punição, deveria ter punição equivalente ao crime de racismo. Tudo bem. Ah, mas não existe violência contra os LGBT, vocês reclamam muito, sempre existiu, eu escuto isso. Não, mas eu sei sempre existiu. Os meus amigos estão morrendo, eles estão sendo espancados. Não, mas sempre foi assim. Bom, e tem dois problemas. Primeiro, sempre foi assim, já está errado, certo? E o segundo é que quem fala isso ignora que está acontecendo um agravamento. Eu vou ler para vocês o relatório Mortes Violentas da População LGBT no Brasil, do ano de 2018, ano passado, organizado pelo Grupo Gay da Bahia, que é o grupo responsável por levantar esses dados e ele compila essa informação. Obviamente, esses dados eles são nivelados para baixo, né? Eles são subestimados, porque isso aqui é só o que eles conseguem saber. Então eu vou falar uns números aqui, vocês imaginem coisas bem piores. Ano passado, no Brasil, entre homicídio, suicídio e morte por discriminação, foram 420 mortes de LGBT no Brasil. 420 pessoas, trabalhadores, poderiam estar aqui contribuindo para uma sociedade melhor, ajudando suas famílias. Elas morreram ou se mataram por causa de violência, preconceito contra a população LGBT. A cada ano aumenta. Por exemplo, no ano de 2001 foram 130 mortes, no ano de 2008 foram 187 mortes e em 2017 foram 445 mortes. Ou seja, de 2008 para 2017 duplicou o número de mortes. A gente saltou de 130 para 445, 300 a mais por ano. São 300 pessoas, tá? Não vamos pegar isso aqui como o Paulo Guedes pensa em números, não. São pessoas, pense em pessoas. As vítimas. A maioria são homens gays, que é 39%. Logo na sequência, transexuais, com 36%. As lésbicas foram 12% e os bissexuais, 2%. Quanto à cor, 58% foram brancos, ou seja, 213 pessoas. 29% pardos, 107 pessoas. E 12% negras. E as piores regiões foram o norte e o centro-oeste, que tem mortes acima de 2,8 mortes por milhão, que é muito grande. Mas Alagoas é o pior de todos, que é 6 mortes por milhão. É quase três vezes
o absurdo que já é a média superior, que é o Brasil. Dentre esses crimes decorrentes da degeneração da democracia, da ascensão da censura, da propaganda pela homofobia, das afirmações homofóbicas de quem deveria defender o seu povo, esse pessoal se sente validado para cometer horrores. Inclusive bater em pessoas dentro de ônibus, espancar pessoas dentro do Uber, inclusive deu um soco na mãe do menino e do namorado dele, o motorista do Uber. Mas eu quero destacar alguns dos piores crimes que aconteceram recentemente, que foi o caso da transexual Fernanda, que foi apedrejada e morta a facadas em uma via pública de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Também o José Ribamar Ribeiro, que foi queimado vivo na cidade amazonense de Cachoeira Grande, queimado vivo, sem esquecer o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, cujo carro foi alvejado por múltiplos tiros na noite de 14 de março de 2018. E isso até hoje não tem solução, esse crime, o que é outro absurdo. Tá, o que aconteceu na Bienal? Como a gente viu, Crivella mandou recolher os gibis, depois o pessoal comprou tudo, né? Ele ignorando que a cidade dele tem coisas bem mais graves do que uma revistinha em quadrinhos. E depois disso, quais foram as medidas propostas? Tanto pelo relatório do Grupo Gay da Bahia, quanto pela comunidade LGBT. Em primeiro lugar, uma explosão de cultura LGBT. Como ontem, por exemplo, teve a marcha LGBT de Florianópolis, né? Teve mais de 50 a 70 mil pessoas, inclusive antes de ontem, com a presença da nossa grande diva maravilhosa, a Rita Cadillac, sempre muito solidária a todos nós, uma grande pessoa. Nós precisamos de educação sexual, precisamos de educação de gênero. Por quê? Porque nós precisamos ensinar o jovem e ensinar para a população em geral o respeito aos direitos humanos. Tem que respeitar a cidadania dos LGBT. São pessoas que pagam impostos. Também precisamos de aprovar leis afirmativas que possam garantir a cidadania plena da população LGBT, né? Equiparando homofobia e transfobia ao crime de racismo, que foi o que o STF fez. Precisamos de políticas públicas na área de saúde, na área de direitos humanos, na área de educação e que proporcionem uma igualdade cidadã à comunidade LGBT. Políticas públicas é o oposto de corte de orçamento, de privatização de tudo, de tirar 3 bilhões da educação para dar 3 bilhões para o Senado fazer isso ou aquilo. É o contrário. Mas a gente tem que lutar porque a gente sabe o que fazer e vamos nessa direção até conseguir. Precisamos ainda exigir que a polícia e a justiça investiguem e punam com severidade os crimes de motivação homofóbica. Tá? Para finalizar esse vídeo, algumas palavras rápidas. Bom, Schopenhauer diz o seguinte: toda verdade acontece em 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. Segundo, ela é perseguida violentamente. E no terceiro estágio, ela é tratada como se fosse óbvio. Eu quero dizer que a censura e a ameaça são muito graves. A perseguição aos LGBT só aumenta. Se você não se sensibiliza porque você acha que é uma depravação da natureza ou que os gays são uma aberração, pensa em alguém na sua família ou pensa em alguém da sua igreja, alguém que você pode chamar de irmão, como Jesus Cristo falava para chamar e tratar os irmãos. Né? Tem um pouco de compaixão se colocar no papel de quem está numa posição vulnerável, de quem não está numa posição dominante, né? Quem não é branco, anglo-saxão, protestante. Né? Existem pessoas que têm outras identidades de gênero, pessoas de outras religiões que não querem ter os seus terreiros ameaçados, quebrados. Né? Então, para terminar, eu gostaria de dizer o que aconteceu. Todos os autores liberaram, muitos autores liberaram as suas obras, né? Inclusive eu também liberei o meu livro As Chaves do Armário, que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse aqui é um livro que foi lançado em 2012, né? E esse livro, eu gosto muito dele. Tenho muito feedback de pessoas que leram e acharam assim, pô, esse seu livro me ajudou, tal, muito obrigado, eu estava precisando mesmo ter uma conversa dessa.
E o motivo pelo qual eu fiz esse livro foi porque na faculdade eu conheci muitas pessoas, uma delas inclusive um amigo meu, que eu vou guardar o nome, mas ele era trans, né? E uma pessoa muito alegre, muito irreverente, assim, muito corajosa. Mas eu fiquei sabendo anos depois que aos 29 anos ele foi para casa da mãe e se matou, porque ele não aguentou a pressão de ser trans, de envelhecer e de ser LGBT no Brasil. Ele se matou. Fiquei chateado. Outro dia, muitos anos depois, eu estava assistindo televisão e vi a história de um menino que se matou aos 10 anos porque ele sofreu bullying na escola, que ele era chamado de Japa Bicha, né? E também muitos amigos meus, confusos, às vezes chegam assim, o que eu faço, Will, não sei o quê, será? Me dá um beijo. Cara, eu não vou te dar um beijo, eu sou seu amigo, né? Então foi tipo, meio pra conversar com quem tava precisando conversar, certo? Então não vou fazer mais propaganda do livro, só mais uma. Eu escrevi esse livro para um Prêmio Educando para a Diversidade Sexual, produzido pela Associação Brasileira LGBT, com a Associação a Global Alliance for LGBT Education, mais a parceria do Ministério da Saúde. Então, é um prêmio conhecido, eu não ganhei o prêmio, mas eu ganhei menção honrosa em 2013 pelo livro, né? Então, recebi uma carta do Tony Reis e da associação. Fico muito feliz de ter feito esse trabalho. Então tá, fica aqui a nossa reflexão. Não posso terminar esse vídeo sem falar uma coisa horrível, porque o nosso tema é o quê? Censura, violência e cultura de estupro, né? Os números do estupro, eu acabei de ler no jornal aqui, ó. No Brasil, são 180 estupros por dia. 180 estupros por dia, tá? 53%, metade, são meninas com menos de 13 anos. Ou seja, é uma média de 4 estupros dessas meninas abaixo de 13 anos por hora. A cada 15 minutos, uma menina, uma mulher, uma garota de 13 anos, menos de 13 anos, uma criança é estuprada nesse país, certo? Em 2018, nós tivemos 1.206 feminicídios. 6 em cada 10 são negras. E 9 em cada 10 são mortas pelos maridos ou ex-maridos, companheiros ou ex-companheiros. O Brasil tem 66 mil vítimas. 1.000 vítimas por ano. Então, como que num país desse, que você tem um estupro a cada 5 minutos, as pessoas são contra a aula de educação sexual na escola? Como? Por quê? Deixo a pergunta, tá? Ninguém aqui é aberração. Aberração é você agredir os outros. Aberração é você discriminar, é violentar o seu irmão. E é muito pior quando você faz isso em nome de Jesus, tá? O seu preconceito não vai derrotar. Ninguém vence a gente. Não é uma guerra, não. Não é guerra porque a gente já até ganhou. Porque o amor, ele vence o ódio, tá ligado? Por favor, baixem meu livro, avisem os amigos e até a próxima. Muito obrigado.